Acompanhem-me, irmãos, numa oração de nós. Amém. Aleluia. Querido Pai, Amém. no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. te damos graças porque nos reuniste Amém. nesta manhã. Aleluia. Qualquer de nós poderia estar aqui, mas isso não importa. Amém. É verdade. O que importa é que o próprio Senhor esteja entre nós Aleluia. Amém. e que seja o próprio Senhor Sim. que fale a nossos corações. É verdade. Nós rogamos a Ti, Pai, Sim. que nos toques com Teu Espírito Aleluia. e com a Tua Palavra. Sim. Às vezes temos lido, temos conversado Tua Palavra, Oh, Deus. mas, Senhor, Tu sabes quanto precisamos É verdade. de Ti mesmo. Amém. Que o próprio Senhor seja nos falando, Amém. que o próprio Senhor seja tocando nossos corações. Amém. E pedimos isto para a Tua glória Tua glória. e para benefício do Teu povo. Amém. E guarda-nos, Senhor, de nós mesmos, guarda-nos escondidos em Ti. Amém. E que o Senhor possa nos cativar. Fecha nossos olhos a toda coisa da terra Amém. e abre os olhos de nosso coração a Ti. Amém, Senhor. Que esta manhã podamos estar diante de Ti mesmo, Senhor, Amém, ó Pai. em santidade, Amém. em graça, Amém. esperando e recebendo Amém. de Ti. Amém. Oramos e pedimos o Teu socorro. Amém. Que o Senhor vai diante de nós, Amém, Senhor. no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Rogamos também pelos corpos dos irmãos que estiveram viajando Amém, Senhor. muitos quilômetros, Amém, ó Pai. dormiram tarde, Oh, Deus. alguns não dormiram bem, estão cansados. Entregamos a Ti nossos corpos, Amém, Senhor. entregamos a Ti todo o nosso sistema humano, Amém, ó Pai. o nosso sistema nervoso, Senhor, Amém, Senhor. para que possamos descansar Aleluia. em Ti, Amém. porque o Senhor falou que podemos vir a Ti, os que estão cansados, os que estão carregados, trabalhados, Amém, ó Pai. e o Senhor Amém. mesmo nos faria descansar. Amém. Obrigado, Pai, porque podemos nos voltar para Ti na Tua graça, no Teu socorro e confiar na Tua fidelidade. No precioso nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Irmãos, com a ajuda do Senhor Jesus, Amém. estaremos considerando com os santos aqui desta região algo que o Senhor tem colocado em nossos corações para compartilhar também em outros lugares. Nosso conselho de Deus é o mesmo para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. Então vamos confiar que o Senhor, na medida lendo a sua palavra, Ele vai nos falar, Ele vai nos ajudar. Tenho aqui, como acostumamos ter, duas versões da Bíblia. Tenho a Reina Valera de 1960 em espanhol, castelhano, e tenho a versão atualizada. Vou estar lendo nesta versão e quando julgar apropriado, vou comparar com outras traduções para que meus irmãos possam ter um melhor acesso ao texto hebraico quando chegamos através de diversas traduções. Amém? Vamos ao livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós temos os princípios. O livro de Gênesis é o livro das primeiras sementes. No livro de Gênesis, Deus semeia as primeiras coisas. Desgraciadamente, também o diabo semeia as coisas dele. E essas duas coisas vão desenvolvendo-se ao longo da história, mas todos sabemos quem vai ganhar, porque não são dois iguais que estão combatendo.
Não é que o diabo seja o yin e Deus seja o yang. Não, não há comparação nenhuma. O diabo pensa que ele pode ser contendente de Deus, mas ele é uma criatura de Deus, que Deus lhe concedeu liberdade, que Deus lhe julgará, nunca poderá se igualar com Deus. Então, ainda que pareça um mal muito grande, somente por permissão de Deus, e somente para provar as criaturas, e para que aqueles que estão com Deus tenham a oportunidade de se posicionar. Amém? Vamos então ao livro do Gênesis. Vamos no primeiro capítulo. Não vamos estar, por causa de que nosso tempo não é muito longo nestes dias, não vamos estar lendo todo o livro de Gênesis, senão somente alguma parte. Vamos no versículo 26, que é o verso chave enquanto a nós. Claro que o verso 26 está colocado, localizado num documento maior. Esse documento maior é chamado no hebraico, segundo as palavras que aparecem no capítulo 2, verso 4, parte A, chamado de Toledot Hashamajim Ved Haaretz. Toledot, relações. Aí é traduzido origens, em outros lugares é traduzido história, em outros lugares é traduzido genealogia. A palavra Toledot é uma palavra plural, a terminação ot é o plural feminino do hebraico. E a palavra Toledot significa relações, um relato, uma história, umas origens, uma lista genealógica de ascendentes ou de descendentes. Tudo isso são relações que se fazem. É relações nesse tipo de relato, de contabilidade, de história, de lista, etc. Então, o livro de Gênesis é um livro que incorpora vários Toledot, várias relações antigas. Moisés, movido pelo Espírito de Deus, incluiu na relação de Gênesis alguma documentação antiga. Vocês, quando têm acesso ao hebraico no livro de Gênesis, vocês percebem que fala várias vezes essa expressão: estas são as gerações de. Este é o livro das gerações de Adão. Esta é a história de Jacó. Estas são as origens dos céus e da terra. No hebraico, sempre diz a mesma palavra, Toledot. Então, Gênesis tem Toledot Hashamajim Bet Haaretz, relações dos céus e da terra. É o primeiro documento, como se pudéssemos dizer, é a primeira tábua. Na antiguidade, eles escreviam em tábuas de barro, escreviam com cunhas, com escritura cuneiforme, e logo colocavam ao sol ou na fornalha aquelas tábuas, aquelas tabletas, e elas ficavam cocinadas, cocidas como tijolos, e duravam muito. Então, o livro de Gênesis contém vários daqueles documentos. E o primeiro é este que vai de capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2, verso 4, parte A, onde depois de narrar desde 1, no princípio criou Elohim os céus e a terra, vai dizendo tudo o que foi acontecendo, e logo o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto, sétimo, e quando termina o sétimo dia, diz: Hela Toledot Hashamajim Ved Haaretz. Ou seja, estas são as relações dos céus e da terra, de Hibaram, na sua criação. Depois vem outro documento, que é toda a história de Adão. No capítulo 2,
aparece outro documento. No capítulo 1, Deus fala somente como Elohim, na primeira relação. A segunda relação abrange a história que começa a contar desde o capítulo 2, verso 4, parte B. E aí já não fala somente Elohim, sino que Deus fala com nome próprio, Yahvé Elohim. Jeová Deus, Yahvé Elohim. No primeiro documento só aparece Elohim. No segundo, quando já fala em relação direta com o homem, fala Yahvé, que quer dizer eu sou o que sou. Yahvé Elohim. E aí começa a contar com mais detalhes o que o primeiro documento somente falou resumidamente. Deus criou o homem, etc. Bem rápido. Fala as coisas bem resumidas. No segundo documento, como é costume de Deus, ele relata de novo o que já foi contado no primeiro Toledot. E agora no segundo Toledot, que é chamado Sefer Toledot Adão, ou seja, livro das relações de Adão. No capítulo 5, nos primeiros versos, diz essa palavra. Este é o livro das relações de Adão. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 5, e veja como diz aí. Este é o livro da genealogia de Adão. A palavra que aqui é genealogia é a mesma palavra que no primeiro documento é origens. A palavra é de novo Toledot, relações. Agora, eu sei que você pode ficar preocupado quando aparece isto no início do livro, mas lembre-se que quando estes documentos foram escritos, não foram escritos com estes capítulos e com estes versículos. A Bíblia, quando se escreveu originalmente, não tinha numeração de capítulos e não tinha numeração de versículos. Foi somente na Idade Média cristã, na era escolástica, um arcebispo de Canterbury, de sobrenome Langdon, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Às vezes, os capítulos que ele colocou, às vezes concordam com os Toledot, ou concordam com as perícopas. O que é uma perícopa? Uma perícopa é um assunto que tem começo, um desenvolvimento e um fim. Por exemplo, uma parábola. A parábola começa, vai se contando até que termina. Então, essa é uma unidade completa, porque começa e termina. Isso que é uma perícopa, é uma unidade completa, uma parábola. Outra parábola é outra perícopa. Uma história que começa aqui e termina aqui é outra perícopa. Então, as perícopas são as unidades completas. Às vezes, aquele arcebispo Langdon de Canterbury, às vezes ele fez coincidir os capítulos com as perícopas. Mas às vezes não. Às vezes não. 2 séculos depois veio outro arcebispo, sucessor daquele primeiro, e ele colocou os versículos. O primeiro colocou os capítulos e o segundo colocou os versículos. Graças a Deus, é útil para nós, porque nós encontramos rápido. Fala João 5:28, você vai rápido, João 5:28. Graças aos números, capítulos e versículos, você encontra rápido. Só que, lembre-se, esses números não são parte do texto sagrado. E às vezes os números foram bem colocados. Foi um trabalho humano, bem intencionado e tem sido muito útil. Mas às vezes os números não coincidem com as perícopas. Por exemplo, você vê, começa a narrar os 7 dias. E o primeiro dia, segundo dia, quando chega no 6º dia, acabou o capítulo 1. Mas o 7º dia é parte da mesma sequência, mas aparece no capítulo 2. Realmente, se fosse a coincidir o capítulo com a perícopa, o primeiro capítulo não tinha que terminar no 6º dia, sino depois que terminou o 7º dia, porque a sequência vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aí no sétimo dia descansou Deus, e essas são as origens do céu e da terra. Então, às vezes, no final, se escreve uma frase que acostuma ser chamada de colofão. Colofão é a última frase que aparece como para resumir o que se escreveu. Às vezes aparece uma frase no início, como está acima do documento, é chamada de escrito acima, epígrafe. Um epígrafe é um escrito acima, que está resumindo o tema do documento. Às vezes, colofão é o resumo embaixo. Então, às vezes na Bíblia, os documentos incluídos nela têm o epígrafe acima e o colofão embaixo. Mas o documento é uma perícopa que tem começo e tem fim. Se você entender isso, você vai compreender muitas coisas no Gênesis. Às vezes não temos em conta esses detalhes, e então dissemos, bom, ou vou ler o capítulo 1 de Gênesis. E pegamos, nos sentamos, nossa poltrona e pegamos Gênesis, e já quando terminou o capítulo 1, paramos de ler. Mas amanhã vou ler o capítulo 2. Mas, irmão, você parou de ler antes que Deus terminasse de falar. Você tinha que esperar que terminasse. Por exemplo, você vai na história de Jesus e diz lá: algum de vós que estão aqui não morrerão até ter visto o Filho do Homem vindo em glória. E pum, terminou o capítulo. Então você fica pensando mais. Todos os apóstolos já morreram e o Senhor ainda não veio em glória. Estava mentindo o Senhor Jesus. Se equivocou. Ele não se equivocou. É que a perícopa não terminava naquele ponto. Ele falou isso, então ele disse, 6 dias depois, ou a semana seguinte, Jesus tomou 3 deles, levou no monte Tabor, naquele monte, e se transfigurou diante deles e viram a sua glória. Aí é que se completa a perícopa. O que ele tinha anunciado, que alguns deles não morreriam até ter visto o reino vindo em glória, foi cumprido na transfiguração. Porque na transfiguração o Senhor foi visto em glória, em seu reino. E 3 deles estavam presentes e foram testemunhas. Mas se você não tem em conta o assunto das perícopas, das unidades completas do assunto, às vezes você não entende bem. Me compreendem, irmãos? Então, por favor, esqueça-se por um momento, não para encontrar os versos, mas para entender a perícopa, esqueça-se dos números e dos capítulos. Pega sua Bíblia, abra sua Bíblia. Vamos encontrar alguns documentos que é necessário começar por aqui, para entender algumas coisas. Então, no capítulo 1, verso 1, empieza a primeira perícopa, que é chamada a primeira relação. A relação dos céus e da terra. Na Septuaginta inclui a palavra biblion, ou seja, assim como no segundo livro das relações de Adão, na Septuaginta também fala do primeiro livro das relações do céu e da terra. Mas o texto masorético não incluiu a palavra livro e por isso este que é traduzido do hebraico não inclui. Mas a Septuaginta, que era anterior ao texto masorético e que foi uma tradução grega do texto pré-masorético, mais antigo. O texto masorético foi da época do século VI a X de Cristo. A Masora é a tradição textual da Bíblia. E os masoretas eram aqueles rabinos que escreviam com muito cuidado as escrituras. Então, não tinham imprenta nessa época. E os masoretas, ou seja, os que escreviam a Masora, a tradição, o texto tradicional bíblico, eles escreviam com muito cuidado. E esse texto chegou a ser oficial no judaísmo e foi chamado de texto masorético. Mas, quando os apóstolos citam o Antigo Testamento, que está escrito em grego, então eles citam o Antigo Testamento traduzido ao grego da Septuaginta. A Septuaginta, a versão dos 70,
é uma versão intertestamentária, antes da época de Cristo, e que se baseou num texto pré-masorético, anterior ao masorético. E naquele texto pré-masorético, parece que estava a palavra Sefer, livro, também no primeiro documento. Por isso, quando você lê Gênesis 1, na Septuaginta, que era a Bíblia dos Apóstolos, a Bíblia que eles citavam nas suas epístolas, aí aparece: este é o livro das relações dos céus e da terra. Segundo documento, este é o livro das relações de Adão. Então, o primeiro documento vai desde Gênesis 1, vem contando toda a história, chega no capítulo 2 e continua no capítulo 2 para terminar os 7 dias. E quando termina os 7 dias, no verso 4 diz: esta é a Gênesis, a palavra é Toledó, de novo, relações dos céus e da terra quando foram criados. Aí tem um ponto à parte, não na vírgula, porque no hebraico não se escreve com ponto e vírgula, senão com outros símbolos. Quando você vai e pega uma edição em hebraico, aí termina. Logo aparece um título e logo aparece outro documento. Quando você vai na tradução, você não vê o que vem no hebraico. No hebraico você vê mais, você vê melhor. E a igreja tem que ir se acostumando a isso, ver melhor, ver mais profundo. Depois o outro documento começa a parte B do verso 4 do capítulo 2. Empieza assim: quando Yahvé Elohim criou os céus e a terra, vírgula, não havia ainda nenhuma planta de campo na terra. E aí começa o segundo documento. E aí aparece como Adão foi criado, porque no primeiro documento fiz isso rápido. E criou Deus ao homem, varão e fêmea os fez. Já está resumido. Mas no outro documento entra em detalhes, como foi que fez o homem primeiro, como tomou barro, como soprou nas narinas dele, e começa depois como tirou da costela a Eva, logo como os colocou no jardim do Éden, e logo como foi tentada Eva pela serpente, e como Adão amou mais a ela que a Deus, e logo como foram expulsos do jardim, e como fora do jardim tiveram uns filhos, Caim, Abel, e depois tiveram muitos outros filhos e filhas. E depois de contar toda essa história, então chega a um versículo que está em 5:1, pero esqueça-se do número 5. Número 5 não foi escrito na origem, só foi colocado por aquele arcebispo. Pega a história, e aí diz: esta é, 5:1, o livro da genealogia de Adão. Ou seja, Hela Sefer Toledot Adão, no hebraico. Este é o livro das relações de Adão. Ou seja, essa frase de 5:1 é o colofão do documento que começou no capítulo 2, verso 4, parte B, contando toda a história de Adão, e de Eva, e da queda, e da expulsão do jardim, e dos primeiros filhos deles. E aí termina. Esse é o livro das relações de Adão. Ou seja, que aquela história passou desde Adão a um documento que foi incorporado e atualizado por Moisés no livro de Gênesis. Depois, você vê que começa em Gênesis capítulo 5, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. E aí começa a falar uma série de coisas, né? E você vê que chega no capítulo 6, continua antes do dilúvio, e no verso 9, 6:9, diz: esta é a história de Noé. Mas a palavra é Hela Toledot Noá. Ou seja, estas são as relações de Noé. Ou seja, Noé tomou onde tinha parado o livro de Adão
Então, e Noé resumiu toda a história no capítulo 5, toda a genealogia, até chegar a ele e chegar até antes do dilúvio. Quem poderia saber, ser o melhor testemunha do que aconteceu entre Adão e Noé, senão o próprio Noé? Então, esse é o terceiro documento, esse seria o terceiro capítulo, nós já vamos no capítulo 6. Mas seria o terceiro perícope, as relações de Noé, que tem o que aconteceu antes do dilúvio, tem todas aquelas genealogias, filho de fulano tanto, quando tinha tantos anos tive tal filho, e quando tinha tantos anos morreu, e o filho dele foi fulano, e sultano, e mengano, e foi chegando até o tempo do dilúvio, e depois disse, Hela Toledot Noé. Volta a falar a mesma expressão. Estas são as relações de Noé. Como se Moisés estivesse tomando uma base bibliográfica. Isto foi o que escreveu, nos transmitiu Noé, e incluiu em Gênesis. Depois aparece a história do dilúvio, como se duraram 40 dias, a água subiram, desceram e tudo. E depois de contar tudo, então chega lá no capítulo 10, verso 1, e diz: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ou seja, Hela, Toledot, Beni, Noá. Estas são as relações dos filhos de Noé. Ou seja, os filhos de Noé que viveram no dilúvio, que passaram através da arca, ao outro lado do juízo, são os testemunhos oculares, experimentais do dilúvio, e eles são os que transmitem o relato. Então Moisés incorpora o relato dos filhos de Noé na parte de Gênesis. Já vemos Moisés incorporando vários relatos, várias tábuas. O livro das relações do céu e da terra, o livro das relações de Adão, as relações de Noé, as relações dos filhos de Noé. Depois vem, assim vai continuando, as relações de Taré. Você encontra essa expressão no capítulo 11, você vai no capítulo 10, no capítulo 10 aí existe toda uma genealogia, e é o documento de Sem, e é continuado no capítulo 11 no documento de Taré. Ou seja, o capítulo 10 e 11 do livro de Gênesis contém duas tabletas com genealogias. Uma pertencia a Sem e a outra pertencia a Taré, o pai de Abrão. E por isso, quando vem aquela relação, diz no capítulo 10, onde está a tábua das nações, quais filhos foram para lá, os de Jafé, quais povos formaram, os de Cã, que povos, os de Sem. Termina essa relação e diz Hela, Toledot, Sem. Ou seja, estas são as relações de Sem. E depois continuam essas relações com as relações de Taré, o pai de Abrão. E antes de começar a história de Abrão, diz Hela, Toledot, Terah. Ou seja, estas são as relações de Taré. E aí depois vem e conta aquele ciclo completo da vida de Abrão. E chega e conta algumas histórias e diz Hela, Toledot, Ismael. Estas são as relações de Ismael. Um pouco depois, Hela, Toledot, de Isaac. Estas são as relações de Isaac. E assim depois vem Hela, Toledot, Esaú. Estas são as relações de Esaú. Logo, esta é a história de Jacó. Hela, Toledot, Jacob. Estas são as relações de Jacó. Então, o que fez Moisés? Inspirado por Deus, ele tomou todos aqueles relatos de homens de Deus, do próprio Adão, do próprio Noé, dos próprios filhos de Noé em conjunto, do próprio Sem e do próprio Taré. Até hoje tem se descoberto outros documentos que falam de Taré. Não estão na Bíblia, mas a arqueologia já descobriu eles, personagem histórico real da antiguidade. Depois vem aquele ciclo da vida de Abrão, e vem aquela parte de Ismael, aquela parte de Isaac, aquela parte de Esaú, até que termina com o ciclo de José. Então Moisés
conhecia e possuía toda aquela documentação da parte de Deus. E essa documentação foi aprovada por o próprio Deus. Porque quando chega no dia do decálogo, das 10 mandamentos no Monte Sinaí, quando Deus fala no primeiro mandamento, Ele faz relação com o primeiro documento. E Ele disse, lembra-te do Senhor que te tirou do Egito, né? E vem falando o segundo mandamento, e quando chega no dia do sábado, diz, porque em 6 dias fiz o Senhor os céus e a terra, e descansou no 7º dia. Ou seja que Deus está resumindo o primeiro Toledot. O próprio Deus falando em pessoa, com o próprio Moisés no Monte Sinaí, escrevendo com seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Deus está autenticando o primeiro Toledot, o primeiro documento. Porque Deus está dizendo, porque em 6 dias fiz Yahvé, Elohim, os céus e a terra, e no 7º descansou, no sábado. E onde estava escrito isso que Deus está falando que assim foi? O próprio Deus está falando isso com Moisés, o próprio Deus está escrevendo com o seu dedo nas tábuas. E onde que estava isso? No primeiro Toledot, no primeiro livro das relações dos céus e da terra. Então, o próprio Deus que está garantindo a inspiração disto que está escrito acá. Então, isto era um preâmbulo, uma introdução a este primeiro documento. Mas temos que ter este primeiro documento desde seu início, no capítulo 1, do Gênesis 1, verso 1, até capítulo 2, verso 4, parte A. Aí onde diz, Ela, Toledot, Hashamagin, Vedhaeres. Estas são as relações dos céus e da terra. Ou o livro das relações, como disse a Septuaginta. Aí termina o primeiro Toledot, a primeira relação, a primeira perícopa. Então nós vamos nos concentrar na primeira perícopa. Não vamos ter o tempo, quizá, de ver tudo em relação com a primeira perícopa, mas temos que nos concentrar, pelo menos, na parte mais importante, que mais tem a ver conosco e que mais tem a ver com a igreja. Só que temos que lembrar que o verso 26, que fala de nós, está nesta perícopa, primeiro Toledot. Relações, o livro das relações do céu e da terra. Esse é o primeiro documento. E que esse primeiro documento foi reconhecido publicamente por Deus, falando diretamente com Moisés no Monte Sinaí e escrevendo com seu dedo. Não há nada mais garantido. Os homens podem ter muitas ideias, mas o que o próprio Deus fala, essa é a primeira e a última palavra. Isso aí é a revelação fundamental. Então temos que ir no princípio, porque no princípio é onde está tudo. No princípio é onde Deus começa a abrir o livro. Se você não coloca atenção no princípio, você não vai dar no branco no final. É como se você tem um fuzil, uma escopeta, aquela escopeta tem uma mira para trás e uma mira para adelante. Você tem que fazer coincidir a primeira mira com a segunda mira, e quando você mira na última mira através da primeira mira, você vai dar no branco. Mas se você não tem em conta a primeira mira, nem tem em conta a última mira, você não vai dar nunca no branco. Para dar no branco, você precisa ter em conta a primeira mira e a última mira, porque a primeira e a última é que colocam as intermédias na linha certa. Então, agora o que estamos fazendo é colocando o óleo na primeira mira. Em Apocalipse está a última mira. E no resto da Bíblia estão as miras intermédias. Mas não podemos começar pelo final. Sempre temos que começar pelo começo. E temos que lembrar, esse documento, primeiro Toledot, primeira perícopa, foi incorporado por Moisés no primeiro livro dele, chamado de Gênesis. Bereshit é a palavra em hebraico, o título do livro, que significa ao princípio.
Bereshit, ao princípio, no princípio. Esse é o título original deste livro. Gênesis é uma palavra grega, Bereshit é hebraica. Então, agora sim, vamos chegar no verso 26. Vou ler por enquanto esse verso todo de corrido, tudo direto, completo. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso nós vamos deter aí. Esse é o verso-chave. Mas para enriquecer o contexto imediato deste verso 26, que no qual vamos nos concentrar, vamos ler o seguinte, só para ter o contexto. Depois temos que voltar e ruminhar detidamente o 26. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Ponto à parte no hebraico. Então, esse é o contexto da criação do homem. Agora precisamos voltar. Vamos como se fôssemos comer frango. Vamos pegar essa pernil e vamos comer bem. Não vai deixar pedaço, vai comer tudo com cuidado. Vamos voltar no verso 26. Essa começa só com uma letra. Essa letra é a letra Vav. A letra Vav é somente esta letra assim. Obrigado. Essa letra que está na sua, podemos colocar este mais perto para usar? Esse que está na sua aqui é a letra Vav. Essa é uma letra. E essa letra se coloca olhando para lá. Está bom, mais para cá. Aí, tá bom, aí está bom. E obrigado. Pode apagar tudo, deixando só este aqui, por favor.
Então, esta letra não vai esquecer. A palavra que é traduzida aqui também, nossas traduções é traduzida então, ou pode ser traduzida además, ou pode ser traduzida e, ou seja, como conjunção. É uma letra muito importante. No hebraico se escreve de direita para a esquerda, porque o sol nasce no Oriente, não? E vai para o Ocidente. Então somos nós que escrevemos ao contrário. Eles escrevem certo. Somos nós que estamos errados. Essa pequena letra, irmão, é tão rica. Você não sabe tudo que está escondido debaixo dessa letra aí. O texto diz assim: também disse Deus, vá emer Elohim. Vá, a maneira de pronunciar esta letra aqui, emer de emitir, que é a palavra hebraica, Elohim, que é a palavra que significa Deus, genericamente. Vá emer Elohim, também disse Deus. Às vezes nós pensamos que isso não tem nada a ver. Irmãos, essa letra aí, neste contexto, tem muito a ver. Quizá vamos precisar toda a reunião só para ver essa letra aí. Só toda a reunião para ver essa letra aí. Sabe o que quer dizer também? Disse Deus. Porque ele disse muitas coisas. Estamos no 6º dia, não? Ele já falou muita coisa, ele já fez os céus, a terra, fez aqueles anjos, alguma coisa aconteceu lá e aparece o verso 2, estranho, caótico. Não é a hora de falar disso, haverá outro momento, se Deus quiser. Depois Deus começa a compor, a fazer, primeiro dia, mas já no primeiro dia, quando fez a luz, já estava o céu, a terra, o caos, as águas. E no primeiro dia, Deus fez a luz, mas a luz não foi o primeiro, porque antes de fazer a luz, já estavam os céus, a terra, o caos e as águas, o abismo, e o Espírito de Deus pairando lá. Mas então, por causa dessa situação do verso 2, ele começou a pôr ordem a partir do verso 3 com a luz. A luz é a que ajuda a colocar em ordem. Tudo está caótico e se você não tem luz, tudo vai continuar caótico. Mas quando Deus começa a dar luz, depois começa a separar o que é de acima, o que é de baixo. Quando você não tem luz, o que é do céu e da terra, do diabo, da carne, do espírito, está tudo misturado. Só quando você começa a ter luz, então as coisas de cima começam a subir, as de baixo começam a baixar, e as coisas começam a se separar, começam a saber que, onde vai cada coisa. E então depois aparece a terra, e aparecem as plantas, e aparecem os astros que Deus vai fazendo. E depois ele manda a terra fazer. Quando você vai no hebraico, Deus manda que a terra produza. Deus mandou a terra produzir, e ela começou a produzir. Depois vem os biólogos, aqui temos um biólogo, mas os biólogos ateus falam, não, mas aqui temos descoberto que se misturou este aminoácido com este outro aminoácido, e estes 5 aminoácidos produziram esta proteína, e fizeram uma hélice assim, se misturou com outra hélice, e veio a vida, e surgiu um primeiro animalinho pequenininho lá nas águas do oceano. Mas eles esquecem que foi Deus que mandou as águas produzirem. Deus falou, produzam as águas. Deus falou, produza a terra. Foi Deus que deu uma ordem à terra produzirem. Foi Deus que deu uma ordem às águas produzirem. Se alguém descobre que as águas produziram, você está descobrindo água tibia. Deus falou isso. Produzam. Produzem porque Deus mandou que produzam. Mas ele já tinha feito tudo. Lembre-se que ele tinha feito muita coisa até aqui.
E ainda o que está escondido no verso 2, que precisará outra consideração mais detida. Mas lembra-se, tudo isso também já estava aí. E Deus ainda não descansava. Deus não descansava. Ah, meu Deus. Se eles pensando lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ficamos acá, porque nós sabemos o que vai vir. Se nós fazemos o homem, muitos vão terminar no inferno. E alguns na glória. Vamos fazer ou não? Fazemos também isto ou não? Você vê? Já Deus tinha feito muita coisa. Mas Deus não estava tranquilo. Porque a palavra de Deus diz assim, e nestes dias, nosso irmão nos estava lembrando esse verso, nosso irmão Silvio, nos lembrava esse verso aqui mesmo, numa das reuniões, aqui em Alegrete, no primeiro dia desta semana. Nos lembrava aquele verso de Tiago que diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, lhe é pecado. Se o próprio Deus, pelo Espírito Santo, nos manda a nós fazer o melhor que nós sabemos, Ele mesmo não faria isso também? Como foi que Deus defendeu a Maria Madalena? Todos estavam criticando Maria Madalena porque tinha ungido o Senhor com aquele nardo puro, quebrou aquele alabastro e ungiu o Senhor, e Judas começou a instigar os outros apóstolos a criticar a Maria Madalena, mas isso podia ser vendido e dado aos pobres, o bolso de Judas. Esses eram os pobres, esse bolso de Judas chamado dos pobres. Poderia ser dado a eles. Mas como Jesus defendeu a Maria e disse, por que a criticais? E ela fez o que podia. Cada pessoa tem a responsabilidade de fazer o melhor que pode. Deus não vai julgar você se você não fez o que você não pode, mas você faz o que você pode. Você chega e faz o melhor que você pode. Se não deu para mais também, Deus está feliz. Deus vai defender você, como defendeu Maria, porque Ele não faz acessão de pessoas. E Ele falou, tudo que ela fez vai ser contado em todo mundo. Todo lugar onde se prega este evangelho, você vai contar o que ela fez. E agora estamos contando o que ela fez. Isso significa algo para Deus. Mas o Deus que quer que nós façamos o melhor que podemos. E aquele que sabe fazer o bem e não o faz, lhe é tido como pecado. Você acha que se Deus tivesse parado aí nas peixes do mar, que lindas baleias, né? Todas aquelas medusas e quantos animais do mar, mas Deus sabia fazer algo mais. Se Ele não fizesse, descansaria Ele? Um Deus que é capaz de fazer o mais perfeito, o mais elevado de tudo. Se Ele não faz, vai descansar? Ele não descansaria se Ele não faz o melhor. Então, amados, isso é o assunto. Também, disse Deus, aleluia. Também, no primeiro dia fiz uma grande coisa, fiz outra. Mas, ainda Deus não estava tranquilo. Porque para fazer o melhor, tinha que correr o risco maior também. Porque fazer robots é um assunto fácil. Fazer robots é fácil. Você fala o robô, você tem que colocar de joelhos, tem que adorar, aleluia, 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 aleluia. Você acha que Deus estaria feliz? Os políticos estariam contentes comprando um robô desses. Os políticos contratam pessoas, você lembra? Viva o doutor fulano, não temos outro melhor candidato para a nossa prefeitura ou para o Senado. E eles contratam pessoas que vão louvar eles, falar o melhor.
Outras pessoas contratam aquelas choradoras. Quando alguém vai e morre. Oh, é tão bom aqui. Oh, tudo chorando, chorando, porque aquele homem morreu. Mas todo mundo sabe que foram contratadas para chorar. Esse choro não é verdadeiro. Aquele aplauso para os políticos não é verdadeiro, tudo isso é comprado. Isso não é verdadeiro. Agora, Deus já tinha feito até aqui coisas que tem que obedecer a Deus por instinto. Os animais obedecem a Deus, Deus coloca um instinto neles, obedecem. As galáxias têm que obedecer, têm que girar, tanta coisa, mas não são pessoas, não são pessoas. E o mais elevado que Deus se arriscou a fazer foi fazer pessoas à sua imagem, com Ele, com altíssima responsabilidade e com altíssimas, as mais altas possibilidades de glória. Mas Ele não vai forçar, porque Deus não é um ditador. Muita gente gostaria que Deus fosse como Hitler. Tem que fazer. Senhor, se você quer me salvar, tem que me pegar da orelha e me levar para a glória. Eu, por enquanto, vou pecar aqui. Deus vai deixar. Porque o Senhor respeita. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos? Eu quis. Mas você não quis. Eu quis, mas eu quero que você também queira. Se você quer o que eu quero, juntos vamos fazer. Assim é que é Deus. As coisas melhores, mais elevadas de Deus, você tem que fazer assim, em matrimônio, em comum. As coisas mais elevadas só você pode fazer. Eu quero o que você quer. Você quer o que eu quero. Todos queremos o que Ele quer. Vamos fazer juntos. As melhores coisas só se podem fazer nessa base. As melhores coisas não são galáxias. São bonitas, mas são coisas, não são pessoas. Irmão, a nova aliança, comunhão, isso que é coisa grande. Isso sim, igreja, isso que é coisa grande. Igreja, isso é coisa grande. Galácia não, para Deus é muito fácil. Mas Ele não vai fazer a igreja como eu fiz Galácias. Ele pode falar, seja nas Galácias, e pronto, foram nas Galácias. Mas Ele não vai dizer, seja a igreja. A igreja tem que querer. Cada um dos membros do corpo tem que se pronunciar. Se você quer e ele não quer, não vai dar. Se 2 ou 3 se colocam de acordo, eu vou estar aí, mas vocês têm que concordarem. Ele poderia fazer robôs, mas robôs não vai dar descanso a Deus. Robô não é nada para Deus. Robôs, políticos comprados, choradoras compradas, isso não vai satisfazer o coração de Deus. Isso não vai dar descanso ao coração de Deus. Ele só vai descansar quando tenha família que seja como Ele é, e provada pela direita, pela esquerda, por arriba, por debaixo, pela frente, por detrás, e depois de todas essas provações, e Satanás procurando afastar ele, e ele os mantém, Senhor, eu quero estar contigo, com meus irmãos, ser um como tu és, um com teu Pai, com teu Espírito, eu quero ser um contigo, com meus irmãos. Isso vai trazer alegria ao coração de Deus. Mas Ele falou, quantas vezes eu quis? Quantas vezes? Ele pode não lembrar, se lembra naquele tempo, se lembra lá, se lembra lá, se lembra lá. Eu quis. Mas Senhor, se o Senhor é soberano, que é soberano? E é todo-poderoso, que é todo-poderoso. Não estamos negando a soberania de Deus, não estamos negando que Ele é todo-poderoso. A onipotência de Deus é absoluta, a soberania de Deus é absoluta. Só que o Deus todo-poderoso e soberano tem um caráter. Ele não é ditador. Ele não vai fazer as coisas de uma maneira arbitrária. Ele vai fazer as coisas conforme a sua excelência. Se você que é só uma criatura, você não faz o melhor, você fica
zangado com você mesmo. Não fiz o melhor. Eu tivesse feito isto, tivesse feito aquilo, mas não fez. Você não fica tranquilo, você não descansa se você não faz o melhor. Porque Deus fez você a sua imagem. Ele sempre faz o melhor, o mais correto, o mais excelente. E ainda que Ele é absoluto, soberano e todo-poderoso, Ele nunca vai agir de uma maneira arbitrária, nunca vai agir de uma maneira injusta, nunca vai agir de uma maneira irrespetuosa. Ainda que Ele não tem por que respeitar ninguém, Ele quis respeitar a cada um, a quem deu responsabilidade, porque Ele vai julgar a cada pessoa responsável, seja anjo, seja homem, vai ser julgado. E se Ele vai julgar, Ele vai respeitar até o momento do juízo. E no momento do juízo, cada um tem que comer aquilo que escolheu. Se você escolheu inferno, vai comer inferno mesmo. Ele não fez o inferno para o homem. E Deus não quer que nenhum homem vá ao inferno. A Bíblia diz, Jesus falou que Ele não fez o inferno para o homem. Fez para o diabo e seus anjos, não para o homem. E Deus não quer que o homem se perda. Ele disse, eu não quero a morte do ímpio, não quero. Eu não quero a morte do ímpio. Eu quero que ele se arrepende, que ele viva. Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todo mundo, todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Isso que Ele quer. Mas se Ele quer, e Ele é todo-poderoso, e é soberano, por que Ele não faz? Porque Ele não fez robôs. Se fôssemos pedras, se fôssemos pó, se fôssemos vento, mas não somos isso. Por isso eu dizia, fazemos ou não fazemos? Antes de fazer, muito risco iba a correr, porque ele sabia que tão pronto fizesse só um homem livre, esse homem podia se rebelar contra ele. Ele não ia forçar a nenhum homem a lhe seguir, porque ele não ia ficar satisfeito com uma mulher de plástico. Você não entende o que é dizer uma mulher de plástico? Lá no Japão tem mulheres de plástico. Tem homens que não se casam com mulheres de verdade, senão com mulheres de plástico. Mas eu pergunto, será que esse homem ficou satisfeito com uma mulher de plástico? Colocou um, te amo, meu amor, te amo. Será que esse homem vai ficar contente com uma mulher de plástico? Será que o Deus Todo-Poderoso vai ficar contente com o homem que ele colocou um botão e não tem vontade? Eu sou um marionete aí, eu sou um títere, um robô. Será que isso que vai dar alegria a Deus? Uma classe de adoração mecânica? Será isso que vai alegrar o coração de Deus? Ele quer se casar, ele quer fazer uma noiva para seu filho, mas essa noiva não tem que ser de plástico, tem que ser como seu próprio filho é. Assim como o filho dá para o pai, voluntária, leal, espontaneamente, tudo, assim o pai quer que a noiva de seu filho seja com seu filho. Se não é assim, não adianta. As primeiras coisas que Deus falou lá no livro de Gênesis, em Êxodo também, depois você vai, capítulo 25, quando vai levantar o tabernáculo, que é figura da igreja, figura da Eva de Gênesis, a primeira coisa que diz aí em Gênesis 25, qual que é? A Moisés, diz ao povo, todo aquele que voluntariamente, espontaneamente quiser trazer oferta para meu santuário. O santuário de Deus, Ele quer que seja construído com aquilo que se lhe oferece voluntariamente. Irmão, Deus é dono do céu e da terra, toda a prata, todo o ouro é dele, mas Ele não está contente com isso. Ele está contente com aquele pouquinho de ouro e de prata que você devolve para Ele. Esse que Ele valoriza. Para Deus ter ouro ou prata, não é só falar, existam milhões de galáxias de ouro. Não vai existir. Ele não vai precisar aquela branca da viúva. Mas Ele quer o coração espontâneo da viúva. Isso que Ele valora, não o ouro em si, não a prata em si. Aquela ação pessoal de amor, espontâneo, verdadeiro,
Isso que ele quer. Se ele disse, sejam galáxias de ouro, seguramente que há galáxias de ouro. Se tem montanhas de ouro aqui na Terra, o pai Bush pai, comprou de Chile uma montanha de ouro, outra de prata, lá no sul de Chile, debaixo do gelo, vão desgelar as geleiras para ficar com aquela montanha de ouro e de prata. Mas que isso para Deus? Jesus não falou isso? Ó fariseus, que é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é maior, a oferta? O altar que santifica a oferta. O que é maior não é a oferta. O que é maior não é o ouro. O que é importante é o altar e o templo. Se você se consagra para que Deus tenha casa, isso é maior que qualquer ouro, que qualquer oferta. A gente que quer dinheiro pensa que o importante é o ouro. A oferta, eles vêm, traga a sua oferta para cá, se é de prostituição, não importa, se é de tráfico de droga, não importa, traz para cá, se roubou. Gente que quer dinheiro, mas para Deus é abominação. Você vai trazer essa classe de dinheiro a Deus? Vai oferecer a Deus dinheiro de pecado? Porque o dinheiro não significa nada para Deus. A atitude o que Ele está buscando. Isso que tem valor para Deus, que tem valor para Deus não se pode medir com pedras preciosas, com ouro, com prata. É uma coisa que só aqueles que estão lá entendem. O mundo não entende nada. Você pergunta a uma galinha quando 2 mais 2 não sabe nada. 2 mais 2 não sabe. Menos vai saber estas coisas que estão falando. Mas os filhos têm que saber isto. Os filhos são levantados do plano do mundo somente determinista para o mundo da liberdade, o mundo do amor em liberdade, o mundo do casamento, esse é o verdadeiro amor, espontâneo, é uma concórdia mútua, isso que Ele quer. Eu quis, mas você não quis. Eu sou soberano, disse Deus, eu sou todo-poderoso, mas eu soberanamente, como todo-poderoso, eu quis fazer, disse Deus, pessoas responsáveis. E eu vou deixar aos responsáveis, responsavelmente, ter consequências eternas das suas decisões. Eu vou respeitar as decisões deles. Eu não quero que ninguém vá para o inferno. Eu vou dizer, não vai, não vai, mas quando pulou para lá, vai pular, vou deixar. E muitos pularam para o inferno, onde Deus não quer que ninguém vá, porque Ele respeitou até a última hora. Chega um momento quando Deus disse já, depois desta linha já não vou lutar mais. Antes do dilúvio Deus lutava como lutou com Jacó. Deus luta conosco, mas luta como homem, Ele se faz homem. Ele se coloca na nossa condição humana e luta conosco como homem para nós nos converter a Deus. E disse, todo o tempo, disse Deus, estava lutando com eles antes do dilúvio. Todo o tempo, só eles queriam somente o mal, todo o tempo. Meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Deus não vai agir de uma maneira arbitrária, homem, você tem que obedecer, porque o homem não é um robô. Ele se coloca lutando, convencendo, falando o homem com razões humanas, com laços humanos, os atrás, os trouxe para mim, falando. Mas disse, meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Chega um momento quando Deus já sabe que isso já não tem mais volta. Que eles amaram os seus ídolos, mas que a Ele. E Ele fez o que podia também, mas respeitou a decisão do homem. Os que estão no inferno não estão porque Deus quer. Deus não fez o inferno para o homem. Ele não quer a morte do ímpio. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, mas não todos serão salvos. Não todos virão na verdade, não todos escaparão do inferno, muitos estarão no inferno, e grande é a boca do Seol, grande demais, mas não é porque Deus quer, senão porque os homens querem
não Deus. Essa é a condenação. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. Sem causa me aborreceram. Sem causa. Alguns, não, mas é que Deus me predestina. Não, não é assim. A predestinação não é dessa maneira. Sem causa, não por predestinação. A predestinação é depois de conhecer a decisão da criatura. Segundo o conhecimento antecipado, é a predestinação. Deus não predestina para forçar. Deus predestina porque conhece e respeita a responsabilidade de cada criatura responsável. Porque Ele não tem que esperar para saber. Ele predestina. Mas a eleição de Deus é em Cristo. Todos aqueles que receberiam Cristo, Deus conhecia antes da fundação do mundo, porque a eleição é segundo o preconhecimento, disse Pedro, e é em Cristo. Deus sabia quem receberia Cristo. Somente em Cristo somos eleitos. Somente em Cristo somos predestinados para ser feitos à sua imagem. É impossível ser feito à sua imagem sem Ele. Mas também Ele quer que nós falemos, eu quero o que você quer. Faz comigo. Não foi isso que fez Maria? Não falou isso? Ela primeiro não sabia como vou ter um filho se eu não tenho marido? Eu não tenho relação com nenhum homem, como vou dar à luz um filho? Ela se perguntava como vai colaborar com Deus. E nós, às vezes, também, na ruindade que temos, em nossa impossibilidade, perguntamos, Deus, você quer uma coisa muito alta, como eu vou poder cooperar com essa coisa tão grande que o Senhor quer? Então o Senhor falou, Maria, isso não é problema, não é você, é o poder do Altíssimo que vai te cobrir. E o poder do Altíssimo vai te cobrir. E o santo ser que vai nascer vai ser chamado Filho do Altíssimo. Maria, e Deus ficou esperando a ver o que fala Maria. Porque essa parte da história também é necessária. E então Maria falou, amém. Aleluia, amém. Isso selou o casamento. Seja comigo segundo a tua palavra. Você vai fazer isto? Você está esperando que eu diga sim ou não? Eu digo sim. Amém. Esse é o casamento. Como vai casar se ela não quer casar? O casamento é ser entre dois. Eu te amo. Você também quer? Nos casamos juntos? Como você vai casar um homem sozinho? Ou uma mulher sozinha? Os dois têm que dizer, eu quero. Eu também quero. Os dois juntos. E Maria falou, seja comigo. Ela não vai fazer, mas ela aprovou na sua responsabilidade e na graça, e ela falou, pela graça, sustentada pela graça, foi responsável na graça, se esforçou na graça, e disse, seja comigo, segundo a tua palavra. E nesse momento ficou grávida. Quando ela falou, amém, isso, seja comigo, é amém, amém. Irmão, esta é a hora que Deus está buscando a noiva do seu filho. Mas a noiva tem que dizer amém. Rebeca tem que dizer amém. Abraão mandou Eliezer, chegou com todos aqueles camelos, aqueles presentes, mas ela tinha que decidir. Rebeca tinha que responder, sim ou não. E Rebeca, você sabe que respondeu. O mesmo que Maria respondeu, amém. Seja comigo, segundo a tua palavra. Eu vou contigo para me casar com a semente de Abraão. Aleluia. Para dizer que é figura da igreja. Né? Mas ela tem que dizer sim, Senhor. Ela não vai fazer nada. E os camelos que vão levar ela. Mas não vão levar ela se ela não disser amém. Tem que dizer amém a graça. A graça não vai ser forçada, a graça tem que ser recebida pela fé. Não fazer afrenta ao Espírito de graça. Ela tem que dizer,
Amém, Senhor. Eu não sei como vai fazer. Esse problema tem o Senhor. Mas se o Senhor vai fazer comigo algo, amém. Faz, Senhor. Faz o que tem que fazer. Tem toda a liberdade para mexer a mão na minha vida. Virar para o contrário, contar que o Senhor me faça como o Senhor quer. Eu também quero, Senhor. Por favor, faz a tua vontade na minha vida. Porque Ele vai ver se é verdade ou não. Porque às vezes nossa consagração, diz a Bíblia, que é como névoa da manhã que se desvanece muito rápido. Nossas piedades são como névoa. Hoje estamos piedosos, mas chegou a hora do sol, esfumou a névoa. Por isso temos toda uma vida para ser provados, de muitas maneiras, para nos posicionar. Dia tras dia, prova tras prova, situação tras situação, de maneira que todo mundo, principados, potestades, anjos, que estão vindo nossas provações, e ainda assim, se quero, Senhor, apesar de tudo, me perdoa, Senhor, eu volto para Ti, eu continuo toda a vida. Então disse o Senhor, para que sejais tenidos por dignos do reino pelo qual a si mesmo padeceis. Somos deixados em prova, porque Deus nos está fazendo dignos de julgar com Cristo. Mas se não temos provações, se não temos outras propostas, quando é que o marido fica mais feliz? Quando aquele outro noivo foi rejeitado. Mas se ele está entre 2 noivos, 3 noivos, ele não vai forçar, se ele é um homem sério. Ele não vai matar o outro, não vai matar aquela. Esse é só um animal, um irracional. Aquele que é um homem sério, vai deixar liberdade, vai respeitar. Vai respeitar. Eu quero que você seja minha esposa. Mas se você quer ser de outro ou de muitos, essa é decisão sua. Ele respeitou. E assim Deus respeita. Ele não quer que ninguém interessa. Mas se alguém quer se casar com o diabo, que loucura, mas Deus vai respeitar. Deus vai respeitar. Muitos se casaram com o diabo. Isso que acontece na terra. Se casaram com o pior de todos. Isso que é a loucura maior. Isso que é uma coisa sem sentido. Mas isso que tem acontecido. Mas nós temos que entender o que Deus está fazendo. Você vê esse val aí? Também, disse Deus. Deus correu o risco. Vamos fazer isto? Ou vamos parar aqui? Vamos fazer uma criatura que seja como nós? Tudo isso que estamos considerando está dentro desta letra aqui. Porque essa letra foi traduzida em também, disse Deus. Ou seja, ele correu o risco de fazer o homem com essa qualidade, com essas possibilidades. Ele não vai forçar. Ele também disse, diz a Escritura, que pelo gozo posto diante dele, em Hebreus, menospreciou o opróbrio. Haveria muito opróbrio. Se ele faz aquele querubim, bonzinho, perfeito, perto dele, mas livre, ele sabe que se vai tornar um diabo. Mas se ele não faz, não vai haver diabo. E se não há diabo, não vai haver prova para ninguém. Nenhuma criatura, os anjos não vão ser provados, o próprio diabo não vai ser provado, não existe. Os homens não vão ser provados, e o que Deus quer ter, não vai poder ter. Então Deus tomou a decisão. Vamos fazer a esse luceiro perfeito. Vamos colocar bem perto de mim, vamos colocar aqui ao frente dos louvores. Vamos preparar para ele os instrumentos. Livre. Não foi obrigado para ser diabo. Foi feito livre. Ele é pai da mentira, o diabo. Não Deus. Deus fez pessoas livres.
Deus sabia. Porque Deus não é enganado, Deus não é surpreendido por algum imprevisto. Mas Deus usa a responsabilidade e Ele sabe por que permitiu o diabo. Ele não fez o diabo, Ele fez o diabo querubim, cheio da perfeição, cheio de sabedoria, de formosura. Lhe encarregou os louvores. E ele, nas contratações dele, começou a se colocar no centro, como se ele merecesse o lugar de Deus. Deus sabia tudo isso. E aí fala no livro de Ezequiel da multidão das suas contratações, todas as conspirações dele. Cada vez que ele falava com algum arcanjo, com outro principado lá, com Leviatã, ou com Abraxas, com qualquer desses principados, Deus sabia tudo que eles estavam conversando. Sabia tudo. E não fazia nada. Não falava nada para Miguel, não falava nada para Gabriel. Vamos ver Miguel. O que faz? Deus conhecia Miguel. Miguel significa quem como Deus. Esse foi o nome dele. Quem como Deus? Que Lúcifer que fazer nada. Como Deus não tem ninguém. Miguel ficou com Deus. Mas muitos, um terço dos anjos, se foram com o diabo. Cada um deles foi enganado e Deus sabia a história de cada um desses anjos. Deus conhecia a luta deles, se vão ser leais ou desleais. Deus conhecia tudo o que estava passando e Ele não parou nada. Ele deixou se pronunciar livremente a cada um dos anjos. Por isso é que também entre os anjos existem anjos escolhidos. A Bíblia fala de anjos escolhidos e profetiza acerca dos anjos, profetiza acerca de Miguel. Mas depois o problema passou para os seres humanos, porque ainda os anjos não eram a semelhança de Deus. Não, Lúcifer era um querubim, mas não era semelhante a Deus. Por isso ele queria ser como Deus. Ele falou, serei semelhante a Deus. Colocarei meu trono lá acima, num monte, no meio das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. E depois que Lúcifer disse isso, Deus disse, agora vamos fazer o homem a nossa semelhança. Oh, que coisa! O diabo era grande, mas não era a semelhança de Deus. E agora Deus disse, não, como vamos fazer o homem? Se já este querubim já quer ser como nós, como vamos fazer o homem? Vai aparecer Hitler, vai aparecer Nero, vai aparecer Antíoco Epífanes, o anticristo, tanta gente vai aparecer. Fazemos, não fazemos? Ah, se não fazemos, não haverá igreja. Se não fazemos, não haverá igreja. Mas se fazemos para haver igreja, temos que deixar que haya Nero, que haya Hitler, que haya toda classe de perversos, porque cada um tem que ter sua liberdade. Se não damos essa liberdade, não haverá Nero, mas não haverá igreja. Irmão, se o mal tem sido tão terrível, se você só se imagina as coisas tão terríveis que têm acontecido, e Deus permitiu, qual maior não será o bem preparado por Deus? Se o mal é tão profundo, tão terrível, quão mais gloriosa será a glória? Coisas que olho não viu, nem ouvido viu, nem subiram no coração do homem, Deus tem preparado para os que o amam. Isso tem que ser muito alto, isso tem que ser tão grande, que pesou mais na balança de Deus. E disseram, façamos o homem, aleluia, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Uma criatura de pó, mas com as possibilidades que aquele outro estava invejando. E Deus, em lugar de temer da inveja, Deus demonstrou que Ele não tem inveja, que Ele não tem medo de nada, que Ele não é egoísta. Porque o inimigo sempre quer apresentar, Deus é egoísta, Eva, não? Se vocês comessem dessa árvore, vocês seriam como Deus. Ah, Eva quis comer. Não, Deus não é egoísta. Deus não é egoísta.
Depois ele deu a comer aos vencedores da árvore da vida, para ser um com ele, tendo a glória dele. Pai, a glória que me deste eu dei a eles. Deus não é egoísta. Deus deu o melhor. Só quando ele fez o homem à sua imagem, aí ele descansou. Quando tomou essa decisão, vamos fazer. Porque essa decisão não foi fácil, irmão. As decisões transcendentais não são fáceis. Tem muita coisa em jogo. Sempre para que as coisas gloriosas aconteçam, muitos perigos existem aos lados. As decisões mais gloriosas se fazem no meio das maiores provas e tentações. Outras propostas, Deus deixa os demônios propor. Deus deixa eles apresentar outras coisas. Para aquele que de verdade ama Ele, tenha a oportunidade de comprovar seu amor na prova. Seu próprio filho foi provado. Não porque Deus não cresce em seu filho. Ninguém conhecia o filho senão o pai. O pai sim sabia quem era o filho. Mas os demais falariam, mas porque Deus colocou seu filho de chefe? Eu poderia ser melhor chefe que Jesus? Tem gente por aí que pensa que tem uma proposta melhor que a de Jesus. Aqueles Sun Myung-moon, aquele disse que Jesus fracassou, agora que ele vem corrigir o fracasso de Jesus. Isso que está pensando esse Sun Myung-moon da igreja coreana, da unificação, estão pensando que tem melhor pensamento e proposta que Jesus. Deus vai deixar ao anticristo fazer sua proposta. Vê, tem 3 anos e meio para trazer a sua paz e sua segurança. Tem. Lhe dou as chaves, porque disse que ele que dá as chaves. Aquela estrela caída, se lhe deram as chaves do poço do abismo. Porque quem tem as chaves é o Senhor. Mas Deus deu o poço, abre o poço, abre. Proponha, qual é a sua proposta? Deus permite a gente fazer a sua proposta, Ele respeita todas as propostas. Mas depois de tudo, Ele julga quem é como Ele e quem não. Assim como os levitas se pronunciaram do lado do Senhor, Deus queria que todo o povo fosse sacerdote, mas os outros não tinham interesse, mas os levitas se colocaram do lado de Deus, e por isso eles ficaram os sacerdotes. Os demais eram todos do povo de Israel. E no capítulo 19 de Êxodo, Deus fala que todo o povo seria sacerdote, mas eles não se colocaram no lado certo para exercer o sacerdócio. Para exercitar de fato o sacerdócio, tinha-se que se colocar do lado do Senhor na prova, no banquete da tentação. Aí foi que os levitas se colocaram do lado certo, na hora da prova. É necessário, disse o Senhor, que sejais provados. E o próprio Filho de Deus foi provado. Ele falou, vocês que me têm acompanhado nas minhas provações, eu vos assino um reino. E ele não foi provado para Deus saber, porque Deus já conhecia o seu Filho, mas ninguém mais conhecia o Filho de Deus. Os demais estariam dizendo, mas por que será que Deus escolheu Jesus? Se eu poderia ser mais ou menos igual, o Buda mais ou menos poderia estar com Jesus, alguns colocam Maomé, agora tem feito algumas enquetes, saber quais são os principais homens do mundo, alguns colocaram primeiro Isaac Newton, segundo Maomé e terceiro Jesus. Ah, meu Deus, não conhecem Jesus, colocaram Newton e Maomé acima de Jesus, estão loucos. Deus conhece o seu Filho, mas ninguém mais conhecia. Foi preciso que seu Filho fosse provado diante de toda a criação, do mundo invisível, do mundo visível, visto dos anjos, visto dos homens, provado em tudo. E fiz o contrário do diabo, sendo igual a Deus, se esvaziou, se humilhou até a morte, pagou tudo para a glória do Pai. O contrário do diabo. O diabo não era e falou, eu vou ser. Ele sendo, se esvaziou. Agora,
Agora, depois de 21 séculos, depois que o Espírito Santo está abrindo os olhos da igreja, agora estamos conhecendo o Filho. Agora, pouco a pouco, vamos dizendo, Senhor, com razão Ele é que está sentado à destra do Pai. É Ele, não eu. É Ele. Ele nos vai sentar com Ele se somos como Ele. Se não, ficamos por lá, embaixo. Agora todo mundo sabe porque Ele que é. Deus deixou tempo. Que é digno de abrir o livro. Deus não falou rápido. Filho, vamos, eu vou dar o rolho. Pega o rolho rápido antes que chegue o Lucero, antes que chegue lá o Gino lá, porque vai. Não, Ele não fez assim. Não, Deus não faz tudo rápido. Não, Ele não faz rápido. Quem é digno de abrir o livro? Quem? Tem alguém digno de abrir o livro, desatar os 7 selos? Se levanta. Vamos começar pelos céus. Tem alguém lá nos céus que pode vir para cá abrir o livro? Ninguém. E na terra? Desde o tempo. Aqui na terra, Maomé, vou abrir o Corão. Não o Corão, o livro dos 7 selos. Não o livro de Moro. Tudo engano. O livro de Deus. O livro que conduz tudo aos pés do seu Filho. Ninguém. Debaixo da terra, ninguém. Deus deu tempo para comprovar. Alguém tem algo que fazer. É assim como se fazem as coisas corretamente. Quando vai haver um casamento, antes do casamento, pergunta: tem aqui entre os que estão vendo este casamento que pode levantar a mão e dizer que esse homem não pode se casar com essa mulher porque está casado com outra ou ele está casado com outra? Tem alguém? Se ninguém tem nada a falar, vai falar alguma coisa? Então, se vai calar, cale agora para sempre. Não vai sair falando agora. Tem que falar agora. Mas ninguém falou nada. Só o Cordeiro foi achado digno. Na prova, nas suas provações, ele foi achado digno de abrir o livro, desatar os selos e someter debaixo dos seus pés todas as coisas. E assim a que se sentará com ele também tem que ser provada. Nós temos que entender por que ficamos na terra. Porque quando recebimos o Senhor, nós vimos rápido para o céu. Alguns Deus tem que levar no momento da morte. Porque senão vai se perder. Agora se arrepentou um momentinho, mas Deus sabe que se não se morre agora, vai rápido. Mas muitos, não. Esse quizá vai estar lá num cantinho, na Nova Jerusalém, na terra nova, mas que vão estar perto do Senhor, tem que provar de muitas maneiras sua lealdade ao Senhor, como o próprio Filho diz: eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que vencer se sentará comigo em meu trono, como eu venci. Por isso se fala de vencedores. Então, amados, essa decisão de Deus é transcendental. E porque é transcendental, nossas decisões também têm que ser transcendentais, porque é uma proposta de matrimônio, é uma proposta de casamento. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos a Ti esta introdução que nos permitiste. Rogamos, Senhor, que fales a nosso coração, que nos envolvas na Tua excelência, que nossos olhos sejam abertos para o que o Senhor está buscando, que não sejamos adúlteros de coração, amando coisas diferentes a Ti mesmo. Tem piedade de nós, atrai nosso coração para Ti, ajuda-nos a amar-Te, que em todas as provas que sejam necessárias para nós na terra, possamos sair aprovados, porque o que desejamos é a alegria do Teu coração, que tenha valido a pena ter feito o homem na terra, para a alegria do Teu coração, que essa alegria seja maior que a tristeza que o homem produz, que a dor que o homem produz em Teu coração, porque doeu em Teu coração ter feito o homem na terra, mas o Senhor não foi surpreendido por essa dor, o Senhor escolheu essa dor por causa do gozo, da alegria da noiva. Ajuda-nos a alegrar Teu coração,
E que teu coração, Senhor, seja consolado da dor provocada pelo homem, através de Cristo Jesus, teu Filho amado, formado na igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Obrigado. Deus vai te bendizer.